qualquer movimentação para manter-se saudável. Mas não se esqueça de que a verdadeira saúde reside na sua mente. Quando você exercitar os músculos e a respiração, pois não deixe de exprimir o sentimento de gratidão a Deus. Ele é a vida que há em você, a saúde que você está tentando preservar e melhorar. Essa vida palpita em você. Una-se a ela, ame-a e siga com os movimentos do esforço que você está fazendo.
Ei. Boa noite a todos. E aí, meu amigo Fred, tudo bom? Esse aqui é um meu amigo, acompanha aí, né? Parceiro de tudo aí. Tá de segurança, irmão de luz, tudo, né? Tamo junto, obrigado. Obrigado a todos aí pela presença, tudo bom? Bem-vindo aqui. Sempre é um prazer o convite dos desafios do Paulo Estevam, né? E cada vez que provoca a gente, está sempre estudando e trazendo o contexto do Evangelho dos Espíritos para o mundo real. Não ficar só, né, pensando naquela coisa, aquela leitura de novo, vou estudar de novo. Não, a gente traz para o contexto atual para a gente refletir, não é isso? Deixa eu ver se o passador está funcionando. Está ótimo. E como é que vocês estão? Depois do feriado, dia do trabalho, uns viajam, outros ficam, outros meditam. Quem estudou no feriado? Hein? Vamos chegar lá nesse nível, né? Passei o feriadão estudando Espiritismo. Hein? Muito perfeito, né? Brincadeira, gente. Vamos descontrair um pouquinho. Hoje vamos falar sobre a lei de destruição. Está dentro de uma obra maior aí de Rodolfo Caligares, né? Das leis morais. E aí, acho que é o mês todo, né? Está trabalhando nesse tema, não é isso? A minha vez ficou aí com a lei de destruição. Isso está contido no Livro dos Espíritos, na parte 3ª, das Leis Morais, capítulo 6, que trata da destruição. Aqui eu fiz uma pesquinha no Kardecpedia, não sabe o que o nome já está dizendo, né? Kardecpedia é a Wikipedia de Kardec, né? Então você puxa lá, bem confiável. A lei de destruição também, de um texto de um autor chamado Renato Canfo. E aí tem a Agenda Brasil e outros tantos por aí. Sempre importante destacar informação e fé de conhecimento, né? Ainda mais na sociedade de hoje, que se julga o livro pela capa, tem gente que já interpreta profundamente, né, Fred? Os temas acadêmicos só em ver a legenda, poxa, eu vi a notícia, aí lá nos livros pequenininhos que ninguém lê, não, está falando de outra coisa. Então a gente tem que pegar, abrir, comparar com outras leituras, outras fontes, né? Querem todas as fake news aí, tome cuidado. Fake news também tem nos estudos, viu? Às vezes tem gente que começa com umas viagens, né, Fred? Começa assim, peraí, rapaz, nunca ouvi falar disso aqui, mas bora ver o contraponto, como Kardec fazia, bora ver a negação, bora ver o lado oposto, a palavra diferente, a contrapartida, e assim vai. E claro, sempre começando em uma reflexão, o Mestre Jesus, que disse o seguinte: não pensei que eu tenha vindo destruir a lei, ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei, lei com L maiúsculo, está se referindo à lei divina, esteja perfeitamente cumprido. Ou seja, estamos na caminhada, estamos ainda muito próximo de expiações, caminhando para a regeneração. Aí vai, a caminhada é longa ainda, viu, gente? Mas é como uma palestra que eu assisti uma vez na irmã Sheila, minha casa de formação, que disse assim, o palestrante perguntou assim, quantas vezes você já reencarnou? Aí alguém disse assim, eu acho que umas 10. Aí outra disse 1000, aí outra vai subindo. Aqui na Terra, bota um bocado aí, né? Fora nas diversas moradas na casa do meu pai. Assim que a lei esteja perfeitamente cumprida, não é cumprida com ó, é cumprida com, né, cumprido. Enquanto neste único J e um único ponto. Jesus adorava falar assim, né? Parábolas em sentido fácil de se entender, porque até hoje, 2000 anos depois, não é fácil se entender. Até porque quando a gente fala assim, gente, ele tinha que se explicar, ele não veio destruir. Porque imagina você falar nessa frase, lei de destruição. Só pensa logo, bicho, apocalipse sinal, vai destruir tudo, é o fim do mundo. Eu, desde que me entendo por gente, desde que eu encarnei aqui, que eu fico ouvindo isso. Juízo final, vou denunciar a minha idade. Passei no ano 2000 ali, teve o tal do bug do milênio. Pegou a fé? Bug do milênio não. Você é tão novo assim, você pegou o bug do milênio? Meu Deus, o que vai acontecer quando o 1999 virar 2000? E o disco binário da informática, tudo vai zerar, não sei o que, vai dar um apagão geral na Terra aí,
Todo mundo, nem se falava em ansiedade como hoje, virou o dígito, coisa normal. Como antes, como o mundo de Abrantes, né? Só foi só uma virada do dígito. Não, beleza, maravilha, né? E hoje, quando a gente vai fazer um cadastro aí, qualquer formulário eletrônico, a gente procura resgatar a nossa idade, né? Será que vai ter lá 1970? Será que vai ter 1960? A gente vai descendo. Ou seja, a palavra destruição não quer dizer, eu sou engenheiro. Desde cedo na faculdade falava, eu vou destruir para construir, vou fazer uma demolição. Para você fazer uma demolição, tem um engenheiro aqui? Ih, só tem eu de dois, né? Ixi, você deu risada, você é engenheiro, fala a verdade. Estou brincando, só tem eu de maluco aqui, mas tudo brincadeira. Para você demolir, você tem que saber construir. Eu tenho que saber onde vai bater a marreta, onde vai botar os explosivos. A gente só vai falar de destruição hoje. Para saber reconstruir. Aí, dentro das leis das leis morais, você tem lá também conservação. O que é conservação? Para eu ter que falar de destruição, o objetivo é a conservação. Vai entender, né? Porque tem algo maior além dos nossos olhos. Todo mundo aqui confia em Deus, não confia? Estamos no centro espírita. Confia na espiritualidade? Responda com vontade. Quando a gente faz o Pai Nosso, Ave Maria, seja feita a vossa vontade, é da boca para fora. Então confia na destruição do homem. Por quê? E eu vou mostrar alguns exemplos que vocês não vão se chocar. E vão ver que a destruição está no nosso dia a dia. Eu estou aqui andando, não estou nem vendo, estou pisando numa formiga, matei ela. Tadinha, que nem aquele vídeo antigo, né? Que dó, lembra? Aquele vídeo que viralizou. Eu matei a formiga aí. Acabou a raça da formiga? Vamos continuar tendo formigas. Quantas bactérias estão batendo aqui, não está enxergando, estou matando. Elas vão se regenerar, vão voltar novas. Isso é uma destruição para uma transformação, para uma conservação. Que conservação é essa? Perpetuação da espécie. Continuação do espírito. Eu estou saindo de Darwin, evolução da espécie humana, materialista, e estou já voltando Kardec de meio, evolução espiritual. Kardec, os desígnios do Pai. Mas vamos trocar em miúdos. Então as leis morais estão dentro de um contexto maior, que você já deve ter visto outras palestras aí, vamos ver ainda, né? Calendário, dentro da adoração, dentro do trabalho, dentro da reprodução, dentro da conservação, que eu falei, tudo em sequência, tudo casadinho. Lei da sociedade, lei do progresso, lei da igualdade, lei da liberdade, justiça, amor e caridade. Acho que eu já fiz palestra de todos, eu acho. Que eu me lembro aqui agora, que minha memória está naquela fase de falha, já foi trabalho, já foi conservação, já foi progresso, já foi liberdade, já foi justiça, amor e caridade várias vezes. Se eu não fiz todos, vou fazer ainda. Mas de qualquer maneira, quando a gente estuda um, a gente estuda o outro. Porque eles se comunicam entre si. E o destaque ali, lei da destruição. Vou fazer uma breve introdução aqui. Eu sou um cara moderninho. Eu joguei ali dentro de lei da destruição só para provocar o que o Google me trouxe. Visão geral criada por IA. O que o IA faz? Não se assuste com o IA. O IA ele pega um apanhado de tudo que tiver na internet, ele junta ali numa frase ou duas, ele vai procurar ali em milissegundos. Se assustaram? O IA faz esse milissegundos, ele vendo na internet, na grande web, o que tem aqui de vídeo, de PowerPoint, de texto de Kardec e tudo. Aí ele fez um mini resumo. A lei de destruição, abordada no capítulo 6 de Os Espíritos, é uma lei natural que rege a transformação e renovação dos seres da matéria, visando a melhoria contínua. Não é aniquilamento, ó que eu falei, mas uma transição necessária para o progresso, onde a destruição do envoltório físico permite o renascimento e a evolução espiritual. Ficou claro aí? Parabéns para mim. Ele foi bem, ele foi um bom cidadão. Eu só tenho um pouquinho de medo da Alexa. A Alexa lá em casa, eu estou falando sozinho, pensando no alto, Alexa, eu não entendi. Eu falei, Alexa, eu estou pensando alto, deixa eu ver. Aquela bolinha danada. Isso é um choque de realidade. Minha mãe tem 90 anos, está bem lúcida ainda, mas
botar Instagram na vida de minha mãe. Ela, esse negócio de computador, não tenho paciência não. Então começou a gostar e postar isso. Minha mãe, facilita aqui o WhatsApp para se comunicar com a gente. Não tenho paciência com isso não. Manda figurinha. Aí minha irmã deu de presente para uma Alexa, que fica o tempo todo sozinha em casa, uma companhia. Eu tô sem paciência com essa Alexa, viu? Porque a minha mãe não entende o que a gente fala. E aí eu peguei minha esposa em plena DR, Alexa. Se irritou lá naqueles dias. Cala a boca, Alexa. Alexa fingiu que não ouviu. Eu falei, Alexa, tem que ser educada. Fale o primeiro nome, Alexa, reduz o volume, silêncio. Aí você fica, cala a boca, Alexa, ela não vai entender. Tá bom, gente? É evolução, tá, gente? Pontos chaves sobre a lei de distribuição. Distribuição do que a gente vai falar daqui a pouco. Ainda dentro da IA. Não transformação, não aniquilamento. Transformação, não aniquilamento. Tudo se destrói para renascer e regenerar. É um processo cíclico. Olhe que às vezes se confunde um pouquinho a nossa cabecinha. Fica muito assim, estou falando de material? Eu estou falando da não matéria? Ou está falando de algo entre os dois? Está tudo junto e misturado. Até porque o ar que a gente está vendo aqui e os espíritos presentes, é alguém que se assusta ainda com os espíritos encarnados, não? Os mentores daqui vão ficar tristinhos, né? Então, tem coisas que assim, a gente não está vendo. Mas tudo é matéria em um estado alterado. Mas estão aqui, estão presentes, estão nos dando suporte. Então, é uma transformação. Tudo se destrói para renascer e regenerar. Renascer aqui, no nosso caso, entenda-se reencarnação, ou os animais de maneira geral, nascer de novo. Acho que a grande maioria aqui, 99,9% deve ser católico, né? A gente ouviu aquela frase, o povinho ao pó retornarei. Não é? Que pó é esse? Solo fértil, a terra. Essa semana, esses dias eu estava vendo um noticiário aí que essas famílias dos mamonas assassinas fizeram a exumação dos corpos, né? Pegar os restos mortais para plantarem árvores a partir do que restou dos corpos dele, né? Eles faziam um trabalho de pulverização, de cremação, não sei o que restou. E cada um deles virar uma árvore. Achei bonito o gesto, né? Com consenso entre todas as famílias. Achei bacana isso. O que parece destruição é apenas a transformação do invólucro exterior. É aquilo que a gente está vendo, aquilo que é palpável. Ok? A destruição necessária versus abusiva. A gente vai falar disso daqui a pouco. O que é renovação no mundo, as hecatombes naturais, os processos que a gente chama de reencarnação, transformação ou desencarnação coletiva, todo esse processo da Terra. Vamos entrar aqui na polêmica de discussão de mudanças climáticas. Mas a Terra, independente do que o homem faz com ela, de errado, tem o próprio processo dela. Claro que muitas vezes a gente faz coisa errada, piora, mas a Terra tem o processo dela. Que eu diga a era do gelo, que eu diga a época dos dinossauros, ela tem o processo dela. E esse processo é da escala de bilhões de anos. Uma coisa que a gente não consegue nem mensurar, imaginar o que é isso, mas é a escala dos mundos. Então, a destruição necessária, que é essa natural, ocorre na natureza para a manutenção do equilíbrio e reprodução. Fauna, flora, tudo que há vida. E o que é abusiva? O que entra como abusiva? É aquela que supera a necessidade de conservação. Aí que entra o ser humano. Porque você não ouve falar assim, poxa, eu tenho um elefante psicopata, ele é um serial killer, né? Vai matar um bocado de gente. Ele não vê assim um orangotão, um macaco, uma cobra assassina. É tudo na lei da chamada cadeia alimentar. Todo mundo lembra disso da escola, né? O ecossistema. Minha irmã disse que eu odeio ver programa de vídeo não que eles tenham prazer em ver, mas é a natureza. Não gosto de ver bicho comendo bicho. Então, é o processo, é a natureza. A lei mais forte, a mais fraco, enquanto seres silvestres, animais, selvagens, acho que a gente é mais selvagem que eles, né? Mas tudo bem, né? Aquela Titãs cantava, né? Homem primata, capitalismo, eu não sabia, o homem matava, ele também destruía, né? Lembrou de Titãs agora? Eu passava isso, era uma reflexão. Quem é selvagem? Tinha até uma capa do LP LP, me xinguei agora todo. Long play, bolachão, época do Paralama, sucesso. Me entreguei, 5.3. Quem entregava lá, não tem problema, coitadinho. O bolachão lá do Paralamas que tinha uma capa chamada Selvagem.
A destruição abusiva é aquela que supera a necessidade, ou seja, vai além da conta. Vou matar pelo simples prazer de matar. Eu vou matar porque eu quero. Eu vou matar porque é isso aqui. Nós vamos considerar aqui o desequilíbrio de CDF. Todo mundo sabe o que é CDF, né? Cadastro Internacional de Doenças, da OMS. O F é a nomenclatura que se dá, realmente, para tudo que tem extensão psiquiatria. Então, vamos entrar aqui em sociopatia, psicopatia. Estou falando aquele, entre aspas, normais. Aquele que sabe o que está fazendo. Se bem que o Dr. André Peixinho dizia que esse conceito de normose é muito relativo. O que é normal? E ele é psiquiatra, né? Às vezes a pessoa pensa que normal é o pior que tem. Então tem que ter avaliação. Então, vai ali condenada pela lei divina. E aí vai variar de país para país, de cultura para cultura, que é crime para uns, não é crime para outros. Para uns é normal, para outros é costumeiro, para outros é um absurdo. E aí essa discussão é por causa da evolução terrestre nossa, limitada, que tem a ver com as diferenças do mundo inteiro. O objetivo evolutivo, que é o que nos interessa, serve para o aprimoramento dos seres vivos e a renovação dos mundos, permitindo que a vida progrida, que é o foco aí das leis morais. Vamos lá. Flagelos destruidores. Calamidades naturais são vistas como um meio de progresso rápido, forçando a humanidade a superar o egoísmo, desenvolver fraternidade e acelerar o desenvolvimento intelectual e moral. Aí, claro, você fala calamidades naturais, a gente vai dar uns exemplos aí, do que é hecatombe, como são chamados flagelos necessários. Independente do ser humano botar uma casa que não devia, botar uma estrada, ou expandir-se de uma forma desordenada na população mundial, a Terra tem o processo dela. Então, instinto de conservação é a destruição, é o contrabalanceamento, o balanço do instinto de conservação. O que é instinto de conservação? Quem muitas vezes aqui não já se pegou, quando a gente fala instinto, é algo bem da sobrevivência animal. Às vezes você está aqui, você está raciocinando, a gente chama de ato reflexo. Eu estou vendo que uma pessoa vai cair, eu seguro ela. Isso é instinto. Você nem conhece aquela pessoa, mas não é uma pessoa bonzinha ou malzinha, é instinto. Não estou nem falando de paterno, materno, porque esse daí também é outro que a gente nem mensura, é incondicional. Mas quantas vezes, isso é animal, não precisa muito longe não, simples animal, às vezes está vendo um animal ali, capengando na estrada, se você puder, claro, primeiro você, depois ele, né? Não adianta você tentar salvar ele e morrer na estrada, mas você vai tentar salvar ele, isso é instinto. Ou sinalizar, fazer um sinal de pare, isso é instinto, porque de conservação. Não necessariamente o seu, mas o dele. Em primeiros socorros a gente fala assim, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Isso não é lei de egoísmo não. É porque se você não se salvar, não se proteger, como é que você vai salvar o outro? Então, tem que olhar ao redor, sinalizar, pedir ajuda, vamos trabalhar em coletivo aqui, ó, você sinaliza ali, eu sinalizo o cara, vamos acalmar a vítima. Então aí, a evolução da lei, ela passa pela destruição, diminuir a medida que o mundo físico se torna mais moral, mais depurado. Então assim, eu estou no mundo de provas e expiações, eu estou na fase de regeneração, de transformação planetária. Sim, tudo isso faz parte do processo porque a Terra ainda é necessária. Existem mundos mais evoluídos que a Terra? Sim ou não? Sim. Tem mundos mais atrasados que a Terra? Sim. Tem mundos semelhantes à Terra? Não. É isso que Jesus quis dizer com a diversas moradas na casa do meu pai. Trajano, mas eu nunca vi, eu só vi o ET naquele filme de Spielberg. Quer dizer, o que eu não vi, quer dizer que não existe? Kardec colocava isso, né? Com a espiritualidade. Eu não posso dizer que uma coisa não existe, eu não acredito. É diferente. Da outra forma também que a pessoa diz, eu acredito piamente no ET de Varginha, porque eu vi. A gente dá risada, porque é engraçado. O pessoal acha engraçado a vaidade humana, né? Todo ET só aparece com cara feio. Não tem nenhum ET Janequine, não tem nenhum ET Brad Pitt, né? Só ET cabeçudo, molhão. Aí o ET deve estar lá pensando, sabe de nada, não sei, só me bota como feio, né? Então isso é o quê? É o narcisismo humano. Vamos lá. Agora eu vou botar as figurinhas aí para a gente ilustrar essa primeira parte aí de destruição. Vocês acham que essa figura aí é o quê? Dá para ver? Essa figura foi apelidada pela astronomia como olho de Deus. Porque parece um olho. Você é um cara CDF aí, você não sabe essa figura.
Desconfia, pode falar. Alguém desconfia também? Pode falar. Big Bang? Não, Big Bang é o que tira foto. Existem suposições. Não é que vocês imaginam o que é isso aí? É uma coisa que vai acontecer pertinho da gente aqui daqui a alguns milhões de anos. Aí alguém vai dizer, não quero estar aqui. Isso é uma supernova. É uma explosão de uma estrela. Isso é a coisa mais natural do mundo no universo. E o Sol vai ser uma delas. O Sol, para quem não sabe, está aumentando o tempo todo. E um dia vai explodir. Aí alguém, pô, vai ficar quente pra caramba, viu? Eu vou estar aqui encarnado? Não. Vou estar na 20ª encarnação? Vou pegar essa temperatura do Sol coladinho na Terra? Não sei. Vamos fazer por onde também longe, né, gente? Quem sabe lá para fora, Júpiter. Faz o nosso sistema solar todo ele descer. Desapegue-se do materialismo agora. Se não quiser acreditar na reencarnação, o Sol vai explodir com todas as estrelas. E quando tem explosão, acontece o quê? Novas estrelas. Que vão crescer e explodir também numa escala de milhões de anos. E a gente aqui se apegando em 80 anos, 60 anos, 90 anos. O universo trabalha assim. A outra coisa bonita aí, ó, fotografado pela nossa tecnologia humana, um antes e um depois de uma explosão. Como era e durante o processo de explosão. Olha que lindo! Calor de milhões de graus aí, pertinho. Vamos ficar queimadinho bronzeado, né? Esse é o processo do universo. Saindo do universo, aí ó, um exemplo. A explosão de uma estrela, conhecida como supernova, é o colapso violento de astros massivos, linguagem astronômica, pelo menos 8 vezes a massa do Sol, no fim de sua vida, liberando energia equivalente a bilhões de sóis. Esse evento transforma o núcleo estelar em uma estrela de nêutrons e um buraco negro, ou espalhando elementos pesados pelo universo. Para quem não sabe, o buraco negro, como o nome está dizendo, é um lugar de densidade infinita, que ele chama para dentro tudo que tem perto e não devolve nada, por isso que ele fica negro, pretão, porque ele absorve a luz e não devolve. Isso é destruição. E aí nascem novas estrelas. Trazendo um pouquinho para a nossa realidade aqui perto, o que é isso aí? Temos vulcões ativos no mundo hoje. Ele depende da presença humana. Ele está pouco se lixando se você está ali, montando um acampamento, uma moradia. Não está lá. Já ouviu falar do Círculo do Fogo? A região aqui entre a Ásia e o lado aqui do Chile, Argentina. Tem um bocado de vulcão enterrado debaixo d'água ali, ó. Né? Os vulcões não têm atividade. Alguém segura isso daí? Tem no mundo isso aí, gente? Vamos ver os estudiosos. Furacão, tornado ou ciclone? Como é que você sabe? Eu não escrevi a velocidade ali. Brincadeira. Eles têm a mesma formação, as mesmas origens, mesmo espaço de destruição. O que muda é a velocidade. Geralmente 200 km por hora, 300, né? Mas aí é só questão de conceito de velocidade. Mas enfim, o estrago dele é grande. Os Estados Unidos é um país preparado para isso. Outros também. Outros mais pobres, nem tanto. Tem os alertas, né? No Brasil não tem furacão, mas tem Brasília. Brincadeira. Não tem vulcão. Alguém disse, meu Deus, eu vim aqui, a pátria de Ismael. Aí, poxa, aqui não tem furacão, não tem terremoto no Brasil. Mas... tem políticos. Essa é velha, essa piada. Né? Aí também, ó. Hein? Tem o quê? É, atualíssima. E esse daí? Tsunami. Esse nome já tem esse nome aí de origem oriental, porque é bem conhecido lá, né? E qual é a origem do tsunami, para quem não sabe? Mas o maremoto começa embaixo, no terreno, não é? No epicentro que está lá no cantinho. Alguém aqui já brincou em casa, todo mundo já brincou em casa, pegou uma vasilha e sacudiu? Então, ondas. Ok, esse cara olhando, né? Recua, recua. Quando vocês verem aqui o mar de Salvador recuar demais, viu? Hein? Corra, viu? Brincadeira, quem era eu cresci na minha infância ali naquela região ali de Barra do Pote, Aratuba, ia todo mundo para lá. Só que ali não era tsunami não. Mas recuava, que dava até para a gente bater barro. Depois a água ia subindo. Hoje em dia eu não tenho coragem não. Se eu ver o mar de Barra do Pote recuar, eu falei, vem onda aí. Brincadeira, a gente não tem ondas aqui porque não tem terremoto perto. A gente
aqui, não se assustem. A gente tem no máximo abalos sísmicos que vem por baixo da terra de longe. Mas, com nossas casas aqui, né? Eu trabalhei na Caldesal há muitos anos. Qualquer sacudinho, minha ex-namorada dizia, cidade Sorrisal. Bota água que dissolve. Aí, e esse daí? Esse a gente passou um perrengue danado em 2020. Olha o tamanho da criatura, não dá nem para ver olho nu. E olha o estrago que isso aí fez na nossa vida. Não foi uma destruição? Na Itália que eu diga, né? Começou ali frente na Itália, a população idosa sofreu pra caramba, frente ali com a África, depois o mundo inteiro. Aí você vê, tem coisas que a gente vê, tem coisas que a gente foge para não ver, tem coisas que a gente corre para não ver, né? E tem coisas que a gente não vê de jeito nenhum. Teve a febre amarela ali nos anos 1918, 1920, proporcionalmente foi pior que a Covid, porque a população era outra, os recursos eram outros, os conhecimentos de vacina eram outros, o estrago, para quem viveu a febre amarela, quer dizer, um bichinho que ninguém leva, só vê no microscópio. E ainda assim a gente está vivendo outras epidemias, outras pandemias. E esses processos, Trajano, acho que ele acontece assim aleatoriamente. Muitos gostam de dizer assim, é lei de causa e efeito, é a psicosfera individual e coletiva, tudo isso está valendo? Sim. Mas também tem algo que foge ao consciente e inconsciente humano. Mas, Trajano, por que Deus faz isso? O que a espiritualidade faz? É para castigar? É para punir? Não. É um processo natural de seletividade. Quer dizer que quem desencarnou não está merecendo e quem ficou não está... Não é assim que funciona. O conceito de merecimento nosso não tem nada a ver com o conhecimento de necessidade evolutiva do mundo espiritual. Está claro isso? Então, muitas vezes, a gente aqui faz jus porque que a gente ainda está na Terra. Pô, fulano ali morreu, já vai tarde. Mas o ruim não quebra. Fulano era tão bonzinho, essa miséria fica aqui ainda. Não vou ter com você, mas não sou não. A gente fica assim, julgando. Porque a gente só conhece aquela pessoa nessa vida. Ainda assim julga. Mas a gente conhece o passado espiritual aqui de alguém. Então, a trave e o argueiro está aí. Por que a gente aponta o dedo? A gente, como espírita, muitas vezes, eu falo espírita mesmo, não é maiúsculo. Às vezes a gente chega ali na rua e fala, está passando necessidade, porque deve ser uma provação, expiação, está passando por aquilo. A gente tem uma visão de mundo danada, né? Já ajuda o passado da pessoa sem saber. Então, processo de destruição, processo de renovação. Até porque, quando tem muitas hecatombes, a gente vê aquelas historinhas. Poxa, eu ia atravessar a rua, me lembrei do negócio que eu esqueci em casa. Aí teve um acidente. Já a outra pessoa, às vezes, ao contrário. Estava nem afim de sair, mas fui. Aí alguém vai dizer, bom dia, a necessidade. Então, quem controla isso? É a gente. Como nossa, foi sorte, foi azar. Não existe isso no mundo espiritual. Mas também a gente não pode ser insensível de, numa hora H, uma despedida, ou na falta de uma sensibilidade com o desencarne de alguém, dizer, foi o momento da pessoa, teve que Deus chamou. Não, a gente tem que demonstrar solidariedade também, empatia, por favor, né? É o que falta no mundo de hoje. Então o processo de destruição está contendo isso aí. Os alagamentos, as enchentes, tudo dentro desse processo aí de seletividade, que não é nossos critérios, é o critério de Deus, através da espiritualidade moral. Então aí nascem, através dessas renovações, novas topografias, a partir das rochas magmáticas que vêm do magma, dos vulcões, o Havaí, que é uma ilha vulcânica, civilizações, cidades, exemplo da história, Pompeia, Itália, Vesúvio, arrasada, pessoas ficaram mumificadas, virou objeto de estudo, a pessoa como estava lá, como se assustou, ficou. Altas temperaturas, depois veio aquele vento altamente tóxico, uma série de coisas, né? Mas não é um efeito de uma bomba nuclear. Primeiro vem aquela luz, depois as ondas de choque, depois aquela massa, né? E todo mundo, só guardado aqui uma comparação. Então aí,
O Japão, através do tsunami, o Japão se reconstruiu a partir de Hiroshima e Nagasaki. O Japão se reconstruiu a partir de um tsunami que acertou uma usina nuclear de alta periculosidade. Então, sempre nos dando missão de reflexão. O Japão tem os problemas dele? Tem, como todo mundo tem, a cada um os seus problemas. Uns têm mais que outros têm menos, mas todos têm problemas, todos têm desafios. E aí é o que a gente chama de flagelos destruidores. Ainda dentro do conceito de destruição, agora eu vou trazer esse que é nosso espírita. O que essas figurinhas representam aí? Que destruição é essa que eu estou me referindo pelas imagens? A morte. A morte. Destruição do corpo. A matéria. Não é? Nascem novos corpos. No contexto espírita, a reencarnação. Eu era homem, mulher, homem. Eu desencarnei jovem, eu desencarnei idoso, eu desencarnei por acidente, não importa. O processo de renovação vai continuar existindo enquanto for necessário. No que tange aos flagelos naturais, são aqueles primeiros, como as inundações, as intempéries fatais, a produção agrícola, os terremotos, vendatais, que soam causar tantas vítimas, instruem-nos ainda os mentores espirituais, são acidentes passageiros no destino da Terra, que é um mundo expiatório, que haverão de cessar no futuro, quando a humanidade que a habite haja aprendido a viver segundo os mandamentos de Deus, pautados no amor, dispensando então os corretivos da dor. Curto e grosso. Quando a gente não entender as leis morais, as leis divinas, pela empatia, pelo amor próximo, pelo respeito às diferenças, que a gente fica assim, a gente está na Bahia, ou abençoada miscigenação, mistura, e a gente é um estado tão racista. Coisa triste, né? Vai entender. O Brasil, pela mistura de raças, caças, crenças, se acredita, deve fazer. Engraçado, todo turista quer vir conhecer isso aqui. E a gente não sabe tratar bem o que a gente tem. E cada um com suas riquezas. E a gente vê, o sul com o norte, o sudeste com o nordeste, cheio de preconceitos. O Brasil, o coração do mundo, o pátrio do evangelho, deveria ser diferente. País de maior número de espíritas no mundo. Não é Lyon nem na França, não. É Brasil. A visão espírita e a destruição de origem humana entre si e contra a natureza. Aí já deixa de ser flagelo destruidor, que é esse renovador. É aquele do ser humano com o ser humano. É o ser humano com a natureza. É o ser humano contra o próprio planeta que ele habita. Aí entra o conceito de livre-arbítrio e lei do retorno. E muitos pensam como castigo, punição, né? Não tem nada a ver. É um conceito necessário, muitas vezes dolorido, doloroso para a evolução. Então a gente aprende mais que em seu estado atual, o homem só é excusado, ou seja, isentado, digamos assim, dessa destruição, na medida em que tenha que se prover do seu sustento e garantir a sua segurança. O que ele está falando aí? Você está vendo os direitos do homem, do cidadão, direitos universais. Lei da sobrevivência. Né? A lei da sobrevivência é a lei maior. Quando o ser humano tem a oportunidade de não precisar matar para sobreviver, isso é um avanço. A gente não tem que ficar aqui pensando em situações limites, assim, a gente aprende isso, tinha uma matéria chamada no Direito Civil. Dentro da engenharia tinha uma matéria chamada Direito Civil. E aí a professora dizia, vocês sabiam que se você tiver, olha o pensamento, é pensar longe, mas vale a pena refletir. Você está lá no naufrágio e só tem uma boia. Está em alto mar. Os dois não sabem nadar. A boia só quer ter uma, vai afundar. Aí dizendo, pelo direito civil, você tem direito até de matar o outro. Pelo direito. Mas quem vai pensar nisso na hora? Mas alguém na hora vai dizer, fica aí que eu vou. Tipo Jack Rose. Rose, Jack. Né? Jack desce congelado. São situações assim, de reflexão, de extremismo. Mas na hora a gente pensa, mas se for meu pai, se for minha mãe, a gente vai pensar em primeiro uma situação. Mas muitas vezes a gente vê atos altruístas de solidariedade assim, de dar a vida para alguém que você nem conhece. Principalmente quando envolve criança, envolve idoso, ou qualquer outra pessoa.
Isso, gente, não é raciocinado. Isso é instinto. É na hora. Não tem manual. A gente decide. Simplesmente decide. Mas tem gente que faz disso uma premeditação. Aí que é o perigoso. Aí que a lei causa e efeito ela vem forte. Porque é algo que você teve a oportunidade de fazer diferente. Aí que entra a questão da moralidade. Então, uma vez que a destruição se nos apresenta como uma lei natural, a pena de morte, que é outra reflexão provocativa desse capítulo, aplica a Iuris, com o objetivo de eliminar os elementos tidos como perigosos. Seria também uma necessidade, uma pergunta provocadora dele. A pena de morte, pela espiritualidade, é condenada. Pronto, acabou. Ninguém tem o direito de tirar a vida de outrem, de jeito nenhum. Até porque o ser humano é falho. Ele erra. Ah, mas os Estados Unidos, eles escolhem lá se é injeção fatal, cadeira elétrica, etc. O problema dos Estados Unidos. É um processo evolutivo dele. No Brasil não tem pena de morte. Tudo isso que oficialmente. E extraoficialmente? E a conduta dos facções? Código de conduta? Governo paralelo? E o lixamento? A gente fala muitas vezes assim, mas eu já vi várias vezes. Às vezes, pô, tá ali num viaduto de Salvador, uma pessoa quer se suicidar, e um bocado de gente gritando, pula, pula. E um bocado de celular ligado, filmando transmissão ao vivo. Que parte é essa? Que sociedade doente é essa que a gente vive? Então, assim, isso tudo é uma forma de morte aberta ao público. Então, não. O homem julga necessário uma coisa sempre que não descobre outra mais conveniente. Porque você sempre vai ter a opção da escolha. O convencimento, o argumento, os trabalhos belíssimos aí que o Corpo de Bombeiros faz, que a Polícia Militar treinada, especializada faz, o convencimento. Né? Não estou falando aqui só da tentativa do refém, mas também do termo técnico mais hoje em dia é tentante. Evita-se a palavra suicida, é mais brando. Por quê? É uma questão de empatia, que requer técnica, treinamento, do que simplesmente dizer assim, vai, já vai tarde, não merece. Né? Então a proporção que se instrui, a gente se permite estudar, vai compreendendo melhormente o que é justo e o que é injusto. E repudia os excessos cometidos nos tempos de ignorância, que todos nós passamos já. Em nome da justiça, dizem-nos as vozes do mundo maior. Aí muita gente fala assim, ah, mas no mundo árabe, lá tem a lei italiana ainda, olho por dente. Se roubar, perde uma mão, se roubar do outro, perde a outra. A gente acha lindo, maravilhoso. Eu vou contar uma historinha aqui bem rápida, por causa do tempo. Eu lembro que uma vez no Rio de Janeiro, teve o nosso julgamento, porque a gente não conhece a outra parte da história. E na época também eu fiquei indignado, revoltado, mas quando eu conheci o outro lado da história, eu falei, como eu estava errado. Você lembra daquela vez que teve no Rio de Janeiro um sequestro de um ônibus? Que a minha filha refém, acabou morrendo, ficou aquela discussão que quem atirou foi o policial, foi o bandido, e aquele menino acabou morrendo, né, no caminho. Todo mundo linchou moralmente o jovem da favela, tudo, negro, todo mundo que assim. Você sabe a origem daquele menino? Passados 20 anos depois? Ele foi um sobrevivente da Candelária. Tem documentário sobre isso. Ele era uma criança que viu os amigos serem assassinados e ele escapou da chacina. E aí você pergunta, o que foi feito pela sociedade entre uma criança ver ou seus amiguinhos morrerem, o episódio do ônibus? Que ele morreu também, a polícia ali matou no camburão, já vai tarde, sim. Falhamos enquanto sociedade, não temos a devida assistência. Mas a gente julga. Porque a gente não vê o quê? O outro lado da história, ou a origem da história. E tem vários casos assim. Então, nós estamos aqui hoje estudando, achando palestra, quando passa, mas todos nós aqui já fomos bárbaros, selvagens. Não à toa a gente faz tratamento espiritual, né? E quem está do outro lado, não esqueça dele não. Ele está ali, ó, fazendo palestra ali agora, mas só mudou a forma. É só cutucar ele que ele volta a ser o que era. Quantas vezes a gente tem gatilho de provocação que a gente não se reconhece? Então, com efeito, há muitos outros meios mais eficazes de preservar a sociedade. Como o homicídio, o assassínio, que eles chamam, daqueles que prejudicam. Mesmo porque depois o enfermo da alma e os enfermos devem acudir com a medicina e não com a morte. A propósito, cumpra-se diga que graças ao progresso social diminuiu consideravelmente o número de povos e dos casos que tal pena continua em vigor.
e dia virá em que será completamente abolida. Eu estava assistindo uma vez um documentário não, uma série antiga, estava na HBO, eu comprei, eu estava assistindo um DVD chamado Roma. E aí eu estava assistindo com minha esposa, a gente ficava assistindo assim. Roma, antiga, era assim. O Fred passava comigo, usava isso aqui em cobaia. O Fred passava comigo na rua, eu me batia com o Fred, eu não ia com a cara de Fred, enfiava um bastonete nele, né? Bato naquela, aquela que já matou Jonas de Anjos, como era? Baioneta, obrigado. Matou Jonas Angélica. Então, né? E deixava lá Fred passageiro. Ou vice-versa. Ele fazia comigo. Aí no mundo espiritual, ele diz, Fred trajando que fez comigo. Vai perseguir, ou o contrário. E ficava, cara, se batia, aí não sei o que, ou ficava inconscientemente, foi ele, não com a cara dele. E as histórias começavam assim. Ficava o corpo lá. Então a gente já foi também muito pior. Mas ainda acontece, viu? Madrugadas aí, Salvador. Outro dia eu conto as histórias aqui que eu ouço com meus amigos da Trans Salvador. Que vem de madrugada aí em Salvador. Quem dera. Hein? Essas leis de execução, é melhor não saber. Mas no Brasil todo tem, infelizmente. E a polícia sabe também. É lei da natureza da destruição. Preciso que um se destrua para renascer e regenerar, o que chamar de destruição de uma transformação, e por via a melhoria contínua dos seres vivos. Aí já caminhando aqui para o final. O instinto de destruição teria desse modo sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais, ou seja, foi Deus que mandou. As criaturas são instrumentos de Deus, servem para chegar ao fim, seu objetivo. Então a gente aqui, no Rolê Tudo, a gente é inspirado, orientado, porque quando a gente vai reencarnar, a gente tem as sugestões, a gente tem os acompanhamentos, mas no final, a última palavra é nossa. Meu anjo da guarda me abandonou, meu anjo da guarda estava aqui, meu anjo da guarda fica lá só, ingrato. Né? Porque tem que a gente deixar decidir. A outra pergunta, se a regeneração dos seres vivos faz necessária destruição, por que os cerca a natureza de meio de preservação e conservação? Para que não se desse o tempo, tudo tem um time, como a gente fala, né? Tudo tem um tempo e sua hora, não é como a gente quer, não é na ordem cronológica que a gente espera. Então, se você destruir antecipadamente, queimar etapas, o objetivo não é alcançado. Então, não funciona com ansiedade no mundo espiritual. Tudo tem seu momento. Por que não foi hora ainda? Aquele emprego não chegou? Por que aquela viagem não surgiu? Por que esse semáforo fica fechando um atrás do outro em vez de abrir para mim que eu estou com pressa? Tudo tem sua razão de ser. Não é o seu tempo. É o tempo necessário. É o relógio do caos, né? Então, ao ver que a morte vai passar por uma vida melhor, por que mais desejar por temer? O homem tem instintivamente tal horror. Este medo do desconhecido. Para a gente entender que tudo faz parte de um processo natural, porque a gente está acostumado a a palavra natural, as plantas, as árvores, os animais. Quando se fala natural, entenda o universo, entenda sóis, sistemas solares, sol, diversas moléculas da casa do meu pai. Tudo isso é natural. Natural não é só aquilo que você está vendo, não. Natural é toda forma de energia que você vê, que você não vê. É tudo que eu digo. Seja feita a vossa vontade. É natural. O problema é que a gente não acredita. A gente reza, pede, agradece, mas no fundo a gente, né, como diz os Beatles, ele deixa estar. Isso não quer dizer apatia. Porque no lado dos meios de comunicação colocou a natureza, os agentes de destruição. É o remédio amargo, né, do lado do mal, para manter o equilíbrio, a servir de contrapeso. Então é evidente que em todos os mundos essa necessidade, guardar as devidas proporções. Cada mundo com sua necessidade, cada mundo com sua realidade. Né? Então, por exemplo, Trajano, vou dar assim um exemplo que todo mundo dá. Hitler não está reencarnado na Terra por enquanto, e não tem previsão de reencarnar. Imagine, Hitler conhecendo clonagem, né? Quer fazer as mesmas barbáries. Só para dar um exemplo. Mao Tse Tung, Stalin, Lenin. Os caras, peraí. Eles estão sendo tratados em outro planeta semelhante à Terra. Mas tenho certeza que aqueles espíritos que eles fizeram mal, destruíram, eles não estão ali em cima obsediando, não. As vibes, as energias pesadas das dores, e aqueles que estão tentando se reestruturar e reencarnar, atingem eles. Imagine o nível do sofrimento. E eles vão ter oportunidade
Quando? Não sei. Deus pergunta aqui. Deixa eu dar uma fé. Mas assim, cada um no seu processo. Antes os homens da terra existirá sempre a necessidade? Sim. Porque essa necessidade se enfraquece o homem na medida que ele se sobrepõe à matéria, quando ele se apega. Então, já finalizando, no final, só um resumo. Em seu estado, tem o homem direito de destruir os animais? De maneira alguma, né? A resposta já está pronta. Cada animal tem o seu papel, a pedra tem o seu papel, a vegetal tem o seu papel, cada um tem o seu papel. Quando eu falo de virar pedra, gente, não estou impedindo aqui de fazer uma apologia a destruir as pedreiras, não. Eu estou falando de deslocar as coisas da natureza. Porque tem gente que chega nessa palha diamantina, vê a pedra lá bonitinha, tem um processo de ruptura e diz, eu vou antecipar essa quebra aqui. Não queima etapas. Deixa a pedra lá, você que se proteja, passa ali. Mas eu não tenho que ficar destruindo a natureza. Vou passar mais rápido aqui. Então eu recomendo vocês lerem aí depois para se aprofundar. Eu dei destaque aqui até a 736. Mas ainda tem 737, a 765, que aborda calmamente cada item desses aí. E aqui eu vou resumir o que eu estava falando aqui agora, que é o quê? Justificar que é preciso que tudo se passa por um processo natural, faz parte da evolução moral. A cadeia alimentar, que nós estamos inseridos, junto com outros seres vivos, é a manutenção do equilíbrio. A proporcionar o estado do mundo, acabei de falar, cada um com sua realidade. Os processos naturais da Terra. A pena de morte te abordou, a questão da crueldade, porque não basta às vezes a pessoa matar, ela tem o chamado requintes de crueldade. Isso aí é a maldade instalada. Não tem nada a ver sem querer, ignorância, não. É saber porque faz, né? Exatamente. O assassino que a gente falou é a guerra. A questão da guerra mesmo é sempre um assunto polêmico, porque tem aquele que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Aí muito se pergunta, mas aquele soldado que foi obrigado a ir à guerra, quando ele mata, ele é considerado um assassino? Não, ele está cumprindo ordens. Mas ele muitas vezes, se ele tiver a oportunidade de não matar, ele não vai fazer. A não ser que ele, igual aquela cena final de Tropa de Elite, né? Na cara não vou estragar o velório. Não basta matar, ele quer dar um recado. Aí já é recurso de maldade, crueldade, que vai ter essas contas cobradas. Vamos lá. Antes que venha o bônus hora, vai ser descontado. E aqui só um resuminho. O que se deve entender por lei de instituição, que a gente viu aqui, é aquela que assinalou o complemento do processo evolutivo, visto ser preciso morrer para renascer e passar por milhares de metamorfoses, como diz o texto, né? Somos uma metamorfose ambulante. A lei de instituição, para que a regeneração dos seres necessários através da destruição, que é a renovação, a conservação, a transformação, apesar da palavra assustar, a fim de que você dê processo ao crescimento moral, dentro do que a gente está inserido. Então, toda destruição antecipada, quando aquela intervém, vai ter consequências de uma forma inteligente, porque Deus, pela lei dele, ele quer que você experimente a necessidade de passar por aquilo para você evoluir. Então, a destruição ainda passa pela lei natural, como ter precisão renovar a espécie, aí a questão de Darwin, a evolução humana e dos outros animais também, todo mundo tem processo evolutivo. Quantas vezes a gente vê assim, poxa, essa gripe, o vírus está mais recente do que o outro, o próprio vírus se adapta, ele fica mais forte. Antigamente a gente pegava um inseto e assim, poxa, o bicho está resistente. Isso é uma prova de que eles estão em constante o quê? Mutação genética. Isso aí é a lei da vida. A gente também cria. Eu brinco sempre dizendo assim com meus colegas da saúde, meus amigos, poxa, o apêndice ele já foi tão necessário, né? Hoje em dia é considerado um órgão mais assim, digamos, agora vai ter uma crise de apendicite para tu ver, né? Que a pessoa fica amarela, verde, roxa, de dor, mas tá aí, porque ainda não foi necessário na evolução dizer, vamos nascer sem apêndice, mas ele tá ali. Agora vai tentar viver sem um baço, vai tentar viver sem pulmões, vai tentar viver sem fígado, sem pâncreas, é outra história. Ok, gente? Falei muito, falei rápido. Obrigado. Qualquer dúvida,